Porque hoje é a segunda parte, né? É a continuação da aula de terça-feira passada. Libertados do império das trevas. É a aula, segunda parte. E o texto que dá sustentação ao tema, Colossenses capítulo 1, versículo 13, quando o apóstolo Paulo diz à igreja do Senhor Jesus Cristo: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Libertou ou não libertou? Libertou ou vai libertar numa corrente de 12 sextas-feiras? Hã? Libertou ou não libertou, irmão? Amém. Então vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito agora. Deus, louvado seja o teu nome, meu Pai. Glorificado seja o Senhor entre todos os povos da terra. Que o teu nome seja exaltado entre as nações. O Senhor que é o Deus soberano, o Deus que governa as nações, o Deus que determina o caminho de todos os homens, o Deus que guia os passos de cada um deles, o Deus que está no controle de todas as coisas, o Deus que é o Todo-Poderoso. E aqui estamos nós, meu Deus, para mais uma aula do Seminário Teológico da Graça de Deus. Estamos aqui imbuídos num só propósito: aprender da Tua Palavra, aprender da Tua verdade, sermos ensinados pelo Teu Espírito Santo, porque se o Teu Espírito não nos ensinar, nós não aprenderemos nada. Tem que ser o Teu Espírito ensinando, o Teu Espírito revelando, o Teu Espírito nos dando o discernimento. Então fala à igreja nessa noite, fala aos Teus servos, fala aos Teus filhos, aos Teus amados. Usa-me como instrumento da Tua vontade, inspira-me, dá-me a capacidade, meu Senhor, de proclamar a Tua palavra às Tuas ovelhas. E que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor e para o crescimento espiritual do Teu povo. Nós te pedimos em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Amém, irmãos? Então vamos ler outra vez o pensamento da apostila, que diz assim: por falta de conhecimento, muitos filhos de Deus têm sido enganados por um falso evangelho, que os induz a uma luta diária contra um inimigo que já foi destruído na cruz do Calvário. Você lembra que na aula passada nós vimos aqui que o império das trevas, que Paulo diz aqui em Colossenses, ele nos libertou do império das trevas, que esse império das trevas, ele teve início em Adão, quando Adão pecou, quando Adão, por obedecer à voz do diabo, acabou passando para o diabo o poder e a autoridade que Deus tinha imputado a ele, né? E esse império das trevas, ele só teve fim com o advento da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Você lembra que nós vimos aqui no ponto 2 que Jesus veio para nos libertar do império das trevas, derrotar o diabo e seus demônios, e para nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Em 1 de João, capítulo 3, versículo 8, nós já vimos na aula passada que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Eu perguntei aqui:
Destruiu ou não destruiu? Destruiu. Quantas obras ele destruiu? Todas. Você lembra que ele disse lá em Lucas capítulo 11, versículo 21, que havia um valente bem armado, mas veio um mais valente, né? O valente bem armado era o diabo, guardava em seu poder os seus bens, os filhos de Deus. Veio um mais valente do que ele, venceu, amarrou o valente e tomou-lhe os despojos. Nós vimos em João capítulo 12, 31, que quando se aproximava o momento do Senhor Jesus ir para a cruz, dele fazer o sacrifício definitivo, dele consumar todas as coisas, ele já dizia: chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora 2000 anos atrás, agora lá na cruz do Calvário, ele disse: agora o seu príncipe será expulso. Eu pergunto outra vez: foi expulso ou não foi expulso? E por que é que 90% do povo evangélico, quando você pergunta assim, quem é o príncipe desse mundo? Eles respondem: o diabo. Não é assim ou não é assim? Por quê? Sabe por quê? Porque falta-lhes o conhecimento. Porque não tem conhecimento de Deus. Não conhece essas verdades aqui. Está na tua Bíblia, no português claro, como está aqui na minha? Está aí que ele expulsou o príncipe desse mundo? Está, né? Graças a Deus. Vimos em Hebreus capítulo 2, versículo 14 em diante, Paulo dizendo à igreja dos Hebreus que Deus se fez carne, Deus assumiu uma forma humana, assumiu um corpo, para que através da sua morte, a morte daquele corpo, através do sacrifício daquele cordeiro perfeito, ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Judas anunciou à igreja, no versículo 6, que aqueles anjos decaídos, que aquela uma terça parte dos anjos que acompanharam Lúcifer na sua rebelião contra Deus, o Senhor agora os havia posto em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, demônio amarrado, demônio destruído, o diabo destruído, os demônios em algemas eternas, né? João disse que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Paulo diz: aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com ele. O nosso espírito, sabe, se fundiu de tal forma com o Espírito de Deus, que é como se fosse um só espírito. Então, não há a mínima possibilidade, mesmo que ainda houvesse demônio nos ares, que não há, de um espírito maligno tocar no Filho de Deus. Senão ele tocaria no próprio Deus. Porque o nosso espírito se uniu de tal forma ao Espírito de Deus, tornou-se um só espírito. Amém? Hoje de manhã, quando eu encerrei o programa de rádio, aí ligou um rapaz e ele disse: pastor Carlos, eu queria que o senhor me desse uma explicação. Ele disse assim: porque o senhor diz que o diabo não existe, que o diabo tá... Eu digo: não, eu não digo nada. Essa coisa do senhor diz, aí dá uma conotação que é uma coisa minha, né? Eu digo: não, não sou eu que digo. Vamos logo corrigir a coisa. Diga assim: pastor Carlos, a Bíblia diz... Aí diz: a Bíblia diz, então vamos colocar as coisas direito. Sim, agora pode continuar. Aí ele disse: bom, então a Bíblia diz, né? Diz: pastor, mas tem um monte de testemunhos. O meu irmão é de uma igreja pentecostal. Olha, ele tem uma coleção de CDs de testemunho. Gente dizendo que era pai de santo, que era bruxo, que fazia trabalho para matar os outros, que matou mais de 100 pessoas. E aí? É verdade ou é mentira? Aí eu falei para ele assim: bom, você tem que definir uma coisa. Você fica com a Bíblia como verdade ou com esses testemunhos como verdadeiros? Responda. Ele disse: com a Bíblia. Então, não precisa sempre perguntar. Você já sabe a resposta. Para que está me perguntando? Tem medo de assumir a coisa, sabe? Fico em dúvidas. Eu digo: é mentira. São testemunhos mentirosos. Eu já vi, já ouvi, já me trouxeram aqui. Gente dizendo que matou mais de 100 pessoas. Matou nada. Só se foi de fome, de raiva. Viu? Matou coisa nenhuma, é mentira. Viu? E falam essas mentiras, gravam essas mentiras e consegue vender muito, viu? E a turma corre, compra e bota para ouvir e fica dando glória a Deus. Não, absolutamente não. Ninguém pode contradizer a verdade da Bíblia. Amém, irmãos?
Ninguém mesmo. Mas vamos agora entrar no ponto 3, que é muito interessante. No ponto 3 diz assim: se Cristo já nos libertou das potestades do diabo, então qual é a luta que o cristão tem diariamente em todo lugar? É uma pergunta. Se ele já nos libertou, então qual é a nossa luta nesse mundo como cristão? Não temos que lutar? Não temos mais luta alguma? Temos. Vamos ver isso, vamos entender isso aqui. Abra em Tiago, capítulo 1. Tiago, irmão na carne do Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 13 e 14. Tiago diz assim. Acharam ou estou indo muito rápido? Pode procurar, calma. Calma, pastor, vai devagar, ok. Encontraram aí atrás? Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14. Então agora eu vou ler, tá? Ele diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então a nossa luta diária, viu? A luta do cristão, a luta que o cristão tem diariamente em todo lugar, em qualquer lugar, é contra a carne. A Bíblia está dizendo que cada um é tentado pela sua própria cobiça. O que acontece normalmente? Via de regra, as pessoas erram, elas cometem seus erros, elas dão vazão à carne, elas dão vazão à concupiscência da carne, e aí diz assim: foi o diabo. Não, eu fiz isso porque o diabo me tentou. Não foi o diabo que me levou a fazer isso. Foi não, querido, não foi o diabo não, foi a tua carne. A Bíblia diz que a nossa carne é corpo de humilhação, é corpo de imundícia. Então a luta é contra a carne. Tiago mesmo aqui, ó, no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 e 2. Olha o que ele diz. Antes de eu ler isso aqui. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, né? Quando Davi pecou, e foi um pecado terrível, né? Foi o diabo? Hã? Não. Foi a sua própria cobiça. Botou os olhos em cima da mulher, viu que a mulher era formosa e começou a desejar ter a mulher para ele, né? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então não foi o diabo, foi a sua própria cobiça. Cobiçou, desejou e deu vazão aos desejos da carne. Aí cometeu o pecado, né? E pagou um preço caríssimo por isso, não foi? Então Tiago capítulo 4, versículo 1 e 2. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Aí a maioria dos cristãos já diz: do diabo, é o diabo que cria guerra, é o diabo que cria contenda. Não. Ele diz: de onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Quer dizer que é o homem que tem corrupção, concupiscências, mentiras, aonde? Na sua carne. Então, foram essas coisas aqui, irmãos, que passaram a existir na minha carne, na tua carne, depois que Adão pecou. Depois do pecado de Adão, a nossa carne passou a ter a semente do pecado. Corrupção, concupiscências, mentiras, tudo isso faz parte dessa carne aqui, ó. Tudo isso faz parte da carne. Em Colossenses capítulo 3, versículo 5.
Olha o que diz aqui o Espírito Santo. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Você tem que fazer morrer a tua natureza terrena. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Conta-se uma história que o sujeito foi fazer uma visita a uma tribo de índios e o pajé lá, o chefão dos índios, convidou ele e disse: à noite nós vamos dar uma festa para você. Vai ser uma semana de festa. O homem branco está aqui. Ele disse: opa, legal. Aí de noite tinha festa. Muita comida, muita bebida, muita dança. Aí eles disseram: olha, agora vai ter uma briga. Vamos colocar aqui 2 cachorros para brigar. Um cachorro preto e um cachorro marrom. Aí disse: puxa, briga de cachorro é. Aí o pajé disse para ele: olha, eu vou dizer para você o seguinte: quem vai ganhar essa briga é o cachorro marrom. Ele é. Aí colocou os 2 cachorros se engalfinharam, se morderam. No final, o cachorro marrom venceu o cachorro branco. O cachorro branco ficou lá caído, morto, todo ensanguentado. Segunda noite de festa, a mesma coisa, outra briga. Aí o pajé disse: olha, quem vai ganhar hoje é o branco. Isso é, como é que ele sabe? Começou a briga. Brigaram. O cachorro branco venceu o cachorro marrom. Disse: puxa, rapaz. E assim foi a semana toda. E toda noite ele adivinhava qual era o cachorro que brigava. O cara não aguentou mais. Espera aí, como é que você sabe disso? Como é que você acerta? Como é que você tem certeza do cachorro que ganha? Porque é o seguinte: cada 2 cachorros desses foi separado. E eu sei o seguinte: por exemplo, na primeira luta, eu falei para você que o cachorro marrom ganhava do branco. Sabe por quê? Porque durante 15 dias, esse cachorro marrom foi muito bem alimentado. O outro ficou preso com fome, sem água e sem comida. Então ele está fraco. Então ele está absolutamente fraco. O outro está fortalecido, está bem. O outro está fraco, está tonto, já está cheio de zonzeira. Então é muito fácil. E assim foi. Só que eu sou o pajé, eu sei. Então, qual é a lição? Vai sempre vencer aquilo que você alimenta. Se você alimenta a carne vai prevalecer. Se você alimenta o espírito vai prevalecer. Como é que se alimenta a carne, pastor? Se você fica convivendo com pessoas incrédulas e ouvindo piadas imorais, piadas indecentes, e está no teu local de trabalho e a turma se reúne para falar da mulher de fulano, da mulher de Beltrano, você viu a secretária tal, olha isso, olha aquilo, e falando coisas sensuais, e assiste, né, filmes sensuais, filmes eróticos, e lê revista de mulher pelada, e vai alimentando a carne vai prevalecer, meu irmão. Se você alimenta o espírito, não. Eu não quero assunto dessas coisas, não me interessa. Isso não me acrescenta nada. Absolutamente nada. Eu não quero saber da mulher de fulano, da mulher de Beltrano, eu tenho a minha em casa. Eu não quero ouvir essas coisas. Ah, olha aqui uma revistinha com a mulher zona aqui. Olha aqui a mulher do BBB, não sei da onda, do inferno do diabo. Eu não quero saber de BBB do inferno do diabo. Não me interessa ver, sabe? Eu não quero saber disso. Dá uma rodinha e começa a falar de coisa, de sexo, de mulher, de pornografia. Você sai fora. Isso aí não me interessa. Isso aí não é para mim. Eu não estou alimentando a minha carne. Agora, se eu estou sempre conversando com pessoas que têm assuntos saudáveis, principalmente assuntos espirituais, se eu sou uma pessoa que leio a Bíblia, se eu sou uma pessoa que estou sempre nos cultos da igreja, faço as minhas orações a Deus,
né, levo a sério a minha vida espiritual, eu estou alimentando o meu espírito. A minha carne jamais vai prevalecer sobre o meu espírito, porque ela não está sendo alimentada. Por isso que o apóstolo Paulo disse isso: fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Olha, isso serve para tudo, viu? Eu dei um exemplo assim, levando para o lado do sexo, mas serve para todas as coisas. Se você convive com pessoas violentas, que só fala de violência, não, porque comigo eu dou um soco, eu dou uma facada, eu meto bala, e não sei o quê. E, olha, a tendência qual é? Você começar a absorver aquilo. Você vai absorvendo. Sem você se aperceber, você daqui a pouco está sendo igualzinho a ele. Está tendo as mesmas atitudes. Está agindo da mesma forma. Né? Então, você vê, meu irmão amado e minha irmã em Cristo, que é exatamente na carne que estão os nossos problemas. É a carne que sente cobiça, é a carne que sente inveja, é a carne que sente desejos pecaminosos, é a carne que acusa, é a carne que guarda mágoa, que guarda rancor. Então Deus está dizendo que nós temos uma natureza terrena. E Ele diz o que é essa natureza terrena: prostituição, está aqui, ó. Paixão lasciva, desejo maligno, avareza, maldade, linguagem obscena. Quer dizer que não é o diabo. Não é o diabo, tem nada a ver com o diabo. Porque normalmente nas igrejas é assim: ah, fulano está se prostituindo. Aí já diz: ih, caramba, está possesso de demônio. Ih, o demônio entrou no irmão. Ah, o demônio está lá no irmão. Ainda diz assim: é o espírito da prostituição. Olha, o espírito de prostituição tomou conta dele. Está com demônio coisa nenhuma, meu irmão. É a carne dele que não está se sujeitando a Deus. Por quê? Porque ele não está se santificando. Ele não está alimentando o espírito. Está dando vazão à carne. Está alimentando a carne. Então a consequência vai ser essa. Agora é muito fácil jogar a culpa no diabo, né? Não, foi o diabo, irmão. Eu não sei o que houve. O diabo me deu uma rasteira. O diabo deu rasteira? Que conversa é essa, rapaz? Foi você mesmo. Você mesmo. Então Paulo está dizendo aqui, ó: se despojem disso. O apóstolo está dizendo: se livrem disso. E nós vemos aí as pessoas querendo derrotar Satanás, querendo derrotar o diabo. Às vezes surge um desentendimento entre dois irmãos na igreja, e a primeira coisa que se diz: olha o diabo agindo na vida dos irmãos. Olha lá, os dois estão brigando, olha. Os dois se desentenderam, ó. Está havendo um problema ali entre os dois. Olha o diabo na vida dos irmãos lá. Não, não é o diabo agindo na vida dos irmãos coisa nenhuma. É a natureza terrena. É a natureza terrena, é a carne. Se não tivesse alimentando a carne, se tivesse alimentando o espírito, não haveria desentendimento dessa forma. Né? As pessoas teriam atitudes corretas diante de qualquer problema, de qualquer situação. Né? Quando a pessoa não está se despojando da velha natureza, do velho homem, da carne, a tendência é ela praticar essas coisas aqui. Então não é o diabo, é a carne. É somente a carne, nada mais do que a carne. Amém? Amém, irmãos? Vamos em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 em diante. Olha o que o apóstolo diz aqui: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Deixa eu explicar isso aqui. Paulo está fazendo uma analogia entre os atletas
que disputavam os Jogos Olímpicos, e nós cristãos. Ele está dizendo, olha, todo atleta, todo ele, em tudo se domina. Aqueles lá, o que faz 100 metros rasos, o que dá salto em distância, o que compete na natação, o que compete no vôlei, todos eles, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, algo que se acaba, uma medalha de ouro. Mas nós, para alcançar a incorruptível, o galardão eterno de Deus. Então ele diz que nós somos atletas espirituais. Olha, nós somos atletas espirituais. Porque às vezes é o seguinte, vou dar um exemplo. Nós temos no Brasil a seleção brasileira de vôlei, a masculina, a melhor seleção de vôlei do mundo. Acho que vocês acompanham isso, não acompanham? Todo mundo aqui sabe disso, não sabe? É a melhor do mundo. É um espetáculo. Viu? Você assistiu um jogo de vôlei da seleção brasileira masculina, cujo técnico é o Bernardinho. Olha, é uma coisa que enche as vistas. Sabe, os rapazes são altamente técnicos, altamente preparados. Eles enfrentam os países mais gabaritados do mundo do esporte e eles sempre prevalecem. Já foram campeões, não sei quantas mil vezes campeões mundiais. É muito bom quando você vê o time jogando, ganhando, fazendo, mas as pessoas se esquecem, sabe, de analisar, de observar o que eles tiveram que fazer para chegar naquele nível. Como eu acompanho muito e leio muito, um atleta de vôlei, ele treina mais de 14 horas por dia. Você sabia disso? Você sabe o que é uma pessoa treinar 14 horas por dia? Tem que comer eles comidas especiais, uma série de vitaminas, disso, daquilo, que tem que fazer parte da dieta daqueles atletas. Eles dormem cedo, tem horário de ir para a cama, não ficam até altas horas da noite na televisão, nem na rua. Eles se privam de viver uma vida normal aí fora, se privam das noitadas. Olha, é um sacrifício danado para chegar onde eles chegaram. Aquilo ali não é de graça, não. Então é muito bonito quando você acompanha e vê, né, o preço que é pago por aqueles rapazes para alcançar o topo onde eles alcançaram. Viu? Então, na vida espiritual não é diferente, irmãos. Para você ser um bom atleta, para você alcançar os louros de Deus, né, para você receber a recompensa divina, olha, você tem que ser um atleta exemplar. Não é para faltar cultos. Se chove é para vir. Se está fazendo muito calor é para vir. Tem seminário, faz seminário. Sabe? Domingo de manhã está na igreja, domingo à noite está na igreja. Tem que tirar todos os dias um horário para ler a Bíblia, coisa que pouca gente faz. As pessoas hoje vivem uma vida espiritual muito relaxada. Pouca gente quer ter responsabilidade com Deus. Pouca gente quer levar a sério, pouca gente quer fazer sacrifício em prol da sua vida espiritual, pouca gente. Então como é que vai ser um bom atleta? Mas ele diz aqui uma coisa interessante, o apóstolo Paulo, no versículo 26. Assim também, corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venham mesmo a ser desqualificados. O que é esmurrar o corpo, que Paulo diz aqui? Não pense você que Paulo ficava assim, ó, que ele não era louco, que ele ficava dando murro no corpo dele, que não. Não, é que ele tinha uma consciência muito grande da sua carne, e ele lutava contra a carne. Então, esmurrar o corpo é lutar contra a carne. É você ter uma disciplina, é você ter um domínio próprio, é você esmurrar o corpo através do conhecimento e da prática da palavra. Quanto mais eu me aprofundo no conhecimento de Deus, quanto mais eu aprendo a palavra e eu coloco a palavra em prática, eu estou esmurrando o meu corpo.
Amém? Poucos têm disciplina. Muita gente ouve, diz amém e não coloca em prática. Então você vê que ele diz aqui: não desferindo golpes no ar. Olha, você ficar dando soco no vento, para que serve isso? Esse não, eu não luto assim. Eu não fico desferindo golpes no ar. O povo de Deus, meu irmão, quando não tem o conhecimento, fica dando golpes no ar, socos no ar. Sai demônio, sai Satanás, sai capeta, faz jejum. Tem que jejuar, irmão, tem que jejuar. Vamos para a vigília sexta-feira, vigília de 11 da noite até as 6 da manhã. Muita vigília, muito sono. E o sacrifício, e o joelho no chão, e sobe monte, e desce monte, e lambe o pó. Unge a cabeça com óleo, coloca um copo com água na frente do rádio. Tudo isso é dar golpes no ar. Não serve para nada. Paulo disse: eu não faço isso. Eu não fico desferindo socos no ar. Eu não fico dando murro no ar. Não faço essas bobagens. Eu não faço essas bobeiras. Isso aí não serve para coisa nenhuma. Não traz nenhum benefício para a nossa vida espiritual. Amém? Esse é o sentido aqui, né? Graças a Deus que Paulo não fazia isso. E graças a Deus que nós, que hoje temos o conhecimento da graça de Deus, também não fazemos. Porque no passado, meu irmão, quantos anos eu perdi dando socos no ar? Demônio está amarrado. Ficava cheio de autoridade. E o demônio diz assim: como é que pode? Que sujeitinho burro, né? O Deus dele já me amarrou há 2000 anos e ele está achando que vai me amarrar de novo? Ele não sabe que eu já estou amarradinho aqui. E ele fica lá, está amarrado, ainda me chamava de burro. Devia rir da minha cara. E bem feito, né? Quem mandou não ter conhecimento de Deus? Quem mandou? Então ficava desferindo soco no ar, fazendo jejuns violentos. Você não imagina como eu jejuava. E às vezes eu não tinha muita resistência. Aí minha esposa que ia em frente. Aí dizia assim: vamos fazer 48 horas de jejum. Olha que absurdo. 48 horas direto, sem parar. Aí eu começo: vamos começar meia-noite. Tá bom, meia-noite a gente começa. Aí acordava no outro dia, parte da manhã, ia. Quando dava 11 horas, perto da hora do almoço, que sentia aquele cheirinho de carne assada. Ai, Jesus. Ai, que tormento. E a barriga roncando, e a barriga doendo, e a dor de cabeça já estava forte. Aí ia tomar banho, pense numa tortura. Uma sede de arrebentar, né? Mas, jejum. Aí quando a água caía aqui, caía na cabeça, escorregava aqui. E dizia assim: se deixar uma gota entrar, quebrou o jejum. Quando chegava de tardinha, eu dizia: não aguento mais. Não dá para mim não. Bota aí feijão com macaxeira e mocotó de boi, porque eu não aguento esse negócio não. A pobre da minha mulher ia em frente. Ela ia, coitadinha. Eu digo: Jesus. Você dá golpes no ar, meu irmão. Você dá murro no ar. Sabe? Coisas absurdas, né? Bom, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Agora Paulo diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz, na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Aí a pessoa lê um versículo desse, você está vendo? Olha aqui a Bíblia dizendo que Satanás, ter cuidado, para Satanás não alcançar vantagem sobre nós. E os pastores pegam esses versículos, a turma do demônio, né? Aí começa: viu, irmão? Cuidado, viu? Senão Satanás leva vantagem. Olha, senão ele te pega. Olha, cuidado. Eu já estou vendo até lá na porta da igreja. Olha, acabei de ver um ali. Passou com 2 chifres, um tridente na mão e um rabo vermelho grande. Aí todo mundo com medo do diabo.
Não. Preste atenção. O apóstolo está dizendo, para que Satanás, eu perdoo, eu quero que vocês sejam pessoas perdoadoras, para que Satanás não alcance vantagem sobre a igreja, sobre vocês. Porque nós não ignoramos o desígnio de Satanás, o desejo de Satanás, as maquinações de Satanás. Eu pergunto, qual é um dos desígnios que Satanás usa para fazer um cristão sofrer? Está aqui, só presta atenção no contexto. A falta de perdão. A falta de perdão. Toda pessoa que não é perdoadora vive uma vida atormentada, meu irmão. Então é isso que o apóstolo está fazendo. Quantos irmãos, não nessa igreja, em todas as igrejas, que não se falam, estão dentro da igreja e são inimigos? Quantos pastores que não se falam? Aliás, a maioria. Coisa mais difícil é um pastor ter amizade com outro. Já observou isso? Parece até que são diretores de empresas concorrentes. Viu? É uma vergonha. É uma vergonha isso. Viu? Quantos que são inimigos? Quer dizer, quando você não pratica o perdão, quando você é uma pessoa que guarda mágoa, que guarda rancor, né, que tem um desejo de vingança, Satanás está alcançando vantagem sobre você. Não é o demônio, não. As coisas do diabo estão prevalecendo sobre a tua vida. Estão prevalecendo sobre os valores cristãos. Esse é o sentido que Paulo está dizendo. Viu? Esse é o sentido do alerta de Paulo. Olha, perdoe, está aqui, ó. Perdoe, sejam perdoadores, para que Satanás não alcance vantagem sobre vocês. Pois nós não ignoramos seus desígnios. Nós não ignoramos qual é a vontade dele. A vontade dele não é que você perdoe, é que você guarde mágoa. O desejo dele é que você queira arrancar o pescoço do outro. O desejo dele é que você fique com o coração cheio de ódio. Então é nesse sentido que o apóstolo São Paulo está falando com a igreja. Amém, irmãos? Amém, amados? Olha, se você não tem sido uma pessoa perdoadora, trate de ser a partir de hoje, viu? Para que Satanás não alcance vantagem sobre você. Para que as coisas próprias do diabo não se estabeleçam na sua vida. Você sabia, olha, mágoa, rancor, ódio. Você sabe o que é que isso provoca? Infarto, derrame cerebral, úlcera nervosa, viu? Doenças de toda sorte e espécie. Você sabia disso? Por causa de guardar mágoa, por causa de guardar rancor, por causa de guardar ódio. Olha quanta coisa ruim sobrevém. Destrói a saúde, arrebenta com o organismo da pessoa, viu? Então muito cuidado. Bom, ponto 4. Versículos mal interpretados pela religião. Vamos lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Efésios capítulo 6, versículo 10. Todos encontraram? Então ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Deixa eu explicar primeiro isso aqui. O que significa e na força do seu poder? Olha só, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que é isso? É o conhecimento. Esta força do seu poder aqui não está no grito, não está no jejum, não está em ficar não sei quantas horas de joelho no chão. Essa força do seu poder está naquilo que você sabe a respeito de Deus. Tá aqui, ó. Quanto mais você tem conhecimento da verdade de Deus, mais você está se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder.
Quanto mais conhecimento, mais forte espiritualmente você fica. Amém? Versículo 11. Ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Bom, o que são as ciladas do diabo? Será que são os demônios querendo entrar no teu filho? Será que são os demônios querendo destruir o teu casamento? Será que são os demônios querendo fazer você perder o teu emprego? Querendo levar o teu comércio à falência? Não, claro e evidente que não. E o que é, pastor? Irmãos, são situações que podem prejudicar você se você não estiver revestido da armadura de Deus. Por exemplo, as falsas doutrinas. Paulo disse a Timóteo que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Quer dizer que o que faz uma pessoa apostatar da fé não é ir a uma praia, não é ir a um cinema, não é ouvir uma música do Roberto Carlos, uma música boa, de letra limpa. Não, isso não tem problema nenhum. O que faz uma pessoa apostatar da fé é quando ela está dando ouvidos a espíritos enganadores com seus ensinos de demônios. Às vezes esses espíritos enganadores estão nos púlpitos das igrejas, usando o título de pastor, de bispo, de apóstolo, de presbítero, e o que ele está ensinando são ensinos de demônios. Então veja que são pessoas que fazem ciladas. Por isso que naquele dia o Senhor Jesus dirá: apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. É por isso que você vê aí religiões que matam em nome de Deus, não é? Quantas que existem nesse mundo? Matam em nome de Deus. Outras mandando as pessoas darem tudo que tem. Dê tudo, todo o seu dinheiro, todo o dinheiro que está no banco, dê o salário do mês e volte a pé para casa. Ó, isso é uma verdadeira cilada. E não apenas cilada, transgressão ao Código Penal, artigo 171, estelionato. Mas não é verdade ou não é verdade? É um verdadeiro estelionato. Pegar uma pobre de uma pessoa e dizer: dê todo o dinheiro e volte a pé para casa. Deus vai te abençoar. Depois o canalha entra num carro de luxo e vai para casa, para uma mansão, sabe, com ar-condicionado, com a melhor comida, e o povinho a pé. Ah, eu tenho fé, eu dei tudo lá e estou indo a pé para casa. Quantas religiões estranhas, LBV, Seixonoyer, corrente de libertação. Isso é muito estranho, estranhíssimo. Irmãos, uma pessoa fazer você acreditar que você está possesso de demônio, olha, isso é um dardo inflamado do maligno. Isso é, porque quem não tem conhecimento da Bíblia cai numa cilada dessa. Cai. Eu passei 15 anos por causa disso. Você sabe como é que eu entrei na seita universal? Vou te dizer. Eu namorava uma moça no Rio de Janeiro. A mãe dela era do Candomblé, frequentava Candomblé. E um dia eu acabei o namoro. E quando eu acabei o namoro, pouco tempo depois eu pedi demissão do emprego. Mas eu pedi demissão porque eu estava querendo botar a mão na grana. Eu fiz os cálculos, de pô, já estou mais de um ano aqui. Se eu pedir, eu já vou pegar tanto, eu tenho direito a uma férias, meu fundo de garantia já dá tanto. Ah, eu vou pegar isso aqui e vou arranjar um emprego. Então, eu já vinha planejando fazer isso. Só que eu fiz e me dei mal. Porque eu pensei que em 1 mês, 2 meses arranjava outro emprego e não arranjei nada. Nada. Ia num canto, ia no outro, não tem vaga, uma coisa impressionante. Aí,
A prima da minha esposa namorava um rapaz que já frequentava a Seita Universal, e a gente tinha amizade, e quando ele soube, começou a dizer, olha, ele me chamava de Carlinhos. Carlinho, sabe o que é isso aí que você não está arranjando emprego? Eu digo, não. É que a tua ex-sogra fez trabalho para você. Ó. Aí não parece ter uma lógica, não parece? Isso é trabalho feito, rapaz. Olha, se você não se libertar, nunca mais arranja emprego. Ih! Tá danado, nunca mais arranjava emprego na vida. Mas você não raciocina. Eu digo, é mesmo, Renato? É. Ó, rapaz, vai fazer corrente. Lá fui eu, igual um besta. Sabe? Fazer corrente. E pior que eu gostei. Ó, tem gente que gosta de cachaça, né? Por que eu não posso? A gente gosta de tanta porcaria, não é? E não apenas gostei, como quis ensinar a mesma coisa. Olha, aquilo me empolgou. Fiquei empolgado com aquilo. Resultado: 15 anos enganado. 15 anos enganado, meu irmão. Isso é uma verdadeira cilada, meu irmão. Eu caí numa cilada desgraçada. Eu só tinha demônio na minha cabeça. Tudo era o diabo, tudo era o demônio. Se um filho meu tinha uma febre normal de criança, sabe, a primeira coisa que fazia, pega o óleo. Aí pegava o óleo, botava óleo na cabeça, botava a mão, eu mesmo. Em nome de Jesus Cristo, o demônio que está colocando a febre nessa criança, sai dessa criança, demônio, vamos, sai, eu estou mandando, estou ordenando, você tem que sair daí em nome de Jesus. E ficava dentro de casa com essa palhaçada, viu? Saia! Olha aí, bota o termômetro, continua com 39. Não, mas já saiu, agora pega a Novalgina e dá ele. Coisas absurdas. Eu lembro que um dia eu tinha um compromisso, aí acordei de manhã, quando fui ligar o carro, não pegou. Não teve jeito de o carro pegar. Eu digo, mas não é o Satanás mesmo? Olha aí. Sabe o que eu fiz, irmão? Mandei trazer o óleo e ungir o motor do carro. Que vergonha isso hoje, quando eu lembro. Pegou, depois que trocou a bateria tinha descarregado. Depois que trocou a bateria, pegou. Com óleo, deu du, veio vi, deu dó. Mas você não enxerga. Olha, você fica cego. É uma coisa impressionante. Fazem uma lavagem cerebral em você, né? É uma coisa impressionante, sabe? Bom, versículo 12, ele continua. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eita, versículozinho para o pessoal gostar. Olha só. O que são principados? O que é um principado? Pode ser uma organização política, religiosa, pode ser um território, pode ser um país, pode ser um estado. Você lembra Fórmula 1, Grande Prêmio do Principado de Mônaco? Lembra? É um principado, é um país, uma região. Então, um principado pode ser um país, pode ser um território, pode ser um estado, pode ser uma organização política ou religiosa. E o que é uma potestade? É alguém que tem um grande poder, ou dado por Deus ou pelo diabo. Então, nesse caso aqui, principados e potestades são organizações compostas pelos filhos do diabo, onde há um grande poder diabólico com o objetivo de combater o povo de Deus com doutrinas satânicas. Já era esta a preocupação de Paulo naquele tempo. Hoje não é diferente. Eles estão aí, usando o nome de igreja, enganando as pessoas com os seus cristais, os seus incensos,
o copo com água, as suas rosas ungidas, o sal grosso, as suas correntes de libertação, as suas romarias. Você está compreendendo? Estão por aí. Então, são contra essas forças tenebrosas do mal que nós temos que lutar. Essa é a luta da igreja. É lutar contra principados e potestades. Organizações religiosas, principalmente, onde existe um poder diabólico, alguém investido de um poder satânico, que usa falsos ensinamentos para combater o povo de Deus, para enganar o povo de Deus. Você quer ver uma coisa? Quantos de vocês que estão aqui, que já foram enganados por essa coisa de, por exemplo, achar que o diabo estava na tua vida? Quem já creu assim no passado? Aí, a maioria. Eu pergunto, hoje você aceita isso? Se você estiver passando uma situação bem difícil, e alguém chegar, irmão, isso é o diabo, e você aceita que seja o diabo? Dá para você imaginar quantas milhões de pessoas, só no nosso país, vivem enganadas por esses principados e potestades? Dá para você ter ideia quantas milhões de pessoas fazem romaria no Brasil inteiro? Aqui fazem para Padre Cícero, fazem para São Francisco, no Rio de Janeiro fazem para Porto das Caixas, né? Em São Paulo para Aparecida, e vai por aí afora. Quem é que ensina isso ao povo? Principados e potestades. Dá para você imaginar quantas milhões de pessoas, irmãos, acreditando que a casa dela está assim de demônio? E o sujeito diz assim, olha, vamos distribuir a rosa ungida. Aí diz assim, você vai levar para casa, está ungida. Você vai colocar num jarro, deixar em cima da geladeira, durante 7 dias. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver como vai tirar os demônios. Aí o que acontece? Rapaz, quando eu fico lembrando como é que eu fui feito de palhaço com isso, sabe? Dá vontade de ir lá. Dá. Porque fizeram você de palhaço. Aí diz assim, à medida que o poder de Deus for agindo, as pétalas da rosa vão caindo. Ora, se você pegar uma rosa e deixar durante 7 dias, as pétalas vão cair, meu irmão. Como ninguém raciocina, aí você começa a ver. Com o passar dos dias, caindo. Aí passou 7 dias, você volta. Mas e aí, cadê a rosa? Ih, pastor, tá careca, caiu tudinho. Meu irmão, lá estava carregado, hein? A coisa lá estava preta, hein? É cruel tomar o dinheiro das pessoas, sabe? Fazer as pessoas darem todo o dinheiro. Colocar na cabeça da pessoa que para Deus abençoá-la, ela tem que dar R$1.000, 2.000, 5.000, fazer sacrifício. As bênçãos de Deus não estão à venda. Ninguém pode comprar as bênçãos de Deus, elas não estão à venda. Fogueira santa de Alibabá, os 40 ladrões. Né? Versículo 13, vamos continuar. Versículo 13, ele diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. O que é essa armadura de Deus? É o conhecimento pleno de Deus. Quando você tem um pleno conhecimento de Deus, você se torna uma pessoa inabalável. Nada te abala, meu irmão. Nada te derrota. Quando você tem um pleno conhecimento de Deus. Amém? Versículo 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar
todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja, é a palavra. Então a nossa luta é contra quem não quer a palavra, é contra quem falsifica a palavra. Pastor Carlos, mas espera lá. Mas o senhor não explicou aqui em cima, pastor. Paulo diz que essas forças espirituais do mal estão atuando nas regiões celestes. Pastor, não são o espírito dos ares, dando rasante na igreja. Está aqui na região celeste? Não, não são. Primeiro lugar, você tem que saber o que são regiões celestes. Porque quando ouve falar forças espirituais do mal na região celeste, como a gente vem de tantos anos só sendo ensinado errado, e demônio nos ares, e o diabo, a primeira sensação que dá é que ele está falando de quê? De espírito voando, né? Na região celeste, no espaço. Não. Vamos ver o que é a região celeste? Em Efésios mesmo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Ok? Então vamos lá. Ele diz: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Quer dizer que Ele nos deu vida, nos salvou pela sua graça, e juntamente com Jesus nos ressuscitou, e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós estamos assentados aonde? Tem alguém voando aí? No lugar celestial. Não. Irmãos, a igreja são os lugares celestiais. A igreja são as regiões celestes. Mas não é a igreja templo, não. Isso aqui é templo. A igreja sou eu, a igreja é você. Você é a igreja. Você agora está assentado em lugares celestiais. Então, esses principados e potestades, eles estão aí, assolando as regiões celestes, assolando a igreja, atingindo o povo de Deus. Veja que a maçonaria, irmão, já conseguiu seduzir muitos crentes. Quantos cristãos que já foram seduzidos pela maçonaria? Quantos pastores que hoje são maçons? Como é que pode um cristão, como é que pode um pastor ser maçom? Sujeito a fazer o juramento maçom e dizer: eu sou um profano em busca de luz. Isso já é a sedução do diabo. Está aqui, isso é principado e potestade assolando a região celeste. Quantos filhos de Deus que por falta de conhecimento estão aí com fitinha amarrada no braço, não tiveram conhecimento nas suas igrejas, na hora de um problema, ouviram um principado e potestade desse aí: venha, 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 que Deus vai te abençoar. Aí o cara foi lá: olha, você vai colocar essa fitinha, está ungida, você vai ficar com ela até ela quebrar. Quando ela quebrar, Deus quebrou o teu problema. E a pessoa, coitadinha, olha, acreditando nisso. Quantos que estão assim? Carregando um saquinho de sal para botar na comida, participando de culto para quebrar maldições. Não, gente, a gente faz um pouquinho de humor, mas a coisa é muito séria. Eu saí da nossa sede em Recife, aí quando eu cheguei assim no sinal da Mário Melo, tem lá uns principados e potestades, uma do lado da outra. Você sabe que eu não gosto de falar nome, né? Que é falta de ética. Ah, pelo amor de Deus, eu não falo mesmo. Eu não gosto de falar o nome desses lugares. Viu? Se eu gostasse, eu diria que era a Universal, que era a Internacional da Graça, né? Aí eu diria, mas não vou dizer, que é falta de ética. Falar o nome, tá certo? Tá lá. Aí me chamou a atenção uma porção de gente levando vassoura na mão. Vassoura de piaçava. Eu digo, ué, homem, mulheres,
jovens, moça, rapaz. Aí eu fiquei tão curioso que eu não resisti. E um grupo assim pela calçada, eu encostei o carro e chamei. Por favor, o que é isso aí, essas vassouras? Eu estou curioso. Eles disseram, isso aqui é o seguinte, isso aqui é uma coisa espiritual. Eu disse, como assim? Ele disse, isso aqui é a vassoura de fogo. Eu digo, como? Não, porque hoje foi a campanha, o bispo ungiu com óleo, para a gente chegar em casa e varrer a casa, que Deus vai tirar todo o mal dentro de casa. E as pessoas, coitadinha, fazendo papel de ridículo na rua. É por isso que não se respeita a igreja evangélica no Brasil. Não se respeita, todo mundo zomba, todo mundo escarnece, porque pensa que ser evangélico é isso aí, fazer essas palhaçadas, viu? Então, a nossa luta é contra isso, irmãos. A nossa luta é contra esses principados, é contra essas potestades do diabo, viu? A minha esposa, nós não tínhamos o conhecimento da graça ainda, e a minha esposa sofreu depressão. Teve depressão, que é uma coisa horrível. Olha, a minha mulher penou 1 ano, porque eu não aceitava levar ela para o médico. Eu dizia, não, que médico o quê? Isso é o diabo, isso é demônio. Aí ficava orando de manhã, outro pastor ia de tarde, outro pastor ia de noite. De manhã, de tarde, de noite. Não tinha demônio que desse jeito, meu irmão. Não tinha oração que resolvesse. Eu dizia, não, isso é o demônio. Sai da mente dela, o demônio da... Olha que ignorância. Aí um dia, foi uma obreira que era tido como mais espiritual, foi lá, né? Mas pastor, olha, eu orei na sua mulher, e o demônio manifestou nessa obreira, manifestou na outra obreira. E eu entrevistei o demônio, perguntei, demônio, o que está havendo aqui? E o demônio disse, sou eu. E onde é que você se esconde, que você não sai? Eu me escondo na arara. Eu morava num sítio, eu tinha uma arara. Ela disse, olha pastor, matar a arara. Eu digo, não, minha arara não. Não. De jeito e qualidade, meu irmão. Aí eu não deixei. Entendeu? Tinha que matar a arara. Porque eu disse que o demônio estava na arara. Depois de 1 ano sofrendo, veio a revelação da graça de Deus. Aí os meus olhos se iluminaram. Olha, eu acordei, meu irmão. Naquela mesma semana, Deus colocou uma pessoa no nosso caminho, que conhecia um médico, que é o maior especialista nessa corrida de depressão no Brasil, e ele é de Recife. Para conseguir uma consulta com esse médico, olha, tem que ser 90 dias antes. Mas como ela conhecia ele, falou com ele, disse, olha, é a esposa de um amigo meu, tá com... o caso é muito sério. E aí ele atendeu. O cara é tão bom que ele não atende plano de saúde. Essa semana agora, eu fui encaminhar uma pessoa que me pediu ajuda, né? E eu liguei para a secretária dele, e ela disse, olha, está R$300 a consulta. Aí a gente foi, na época. Ele explicou tudinho. O que é que causa a depressão. Aí só vou medicar. Em 5 dias acaba esse problema. Em 5 dias acabou o problema. Em 5 dias acabou o problema. 1 ano, meu irmão. Botando a mão na cabeça e mandando o demônio sair. Hã? Vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Outro versículo muito mal interpretado pela religião. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim, Pedro diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aí pega esse versículo aqui, tá vendo? Olha aí, cuidado, viu? O diabo anda em derredor de cada crente, de cada cristão, procurando alguém para devorar. Ainda diz assim, cuidado, viu, irmão? Se você abrir uma brecha, ele pimba entra. Ainda traz mais 7 junto. Irmãos, em primeiro lugar,
Se você imaginar que Pedro aqui está falando do diabo, um espírito, o diabo mesmo, então você vai acreditar que o diabo anda em derredor de cada cristão. Não é isso? Você acabou de colocar o diabo na mesma posição de Deus. Você acabou de dizer que o diabo é onipresente. Só quem é onipresente é Deus. Como é que pode ser o diabo? O diabo pode estar em derredor de um aqui, em derredor do outro que está lá na Barra do Ceará, em derredor do outro que está no Papicu, em derredor do cristão que está no Rio de Janeiro, em derredor do cristão que está lá no Japão. Virou Deus agora, é onipresente. Já começa por aí. Ele não é onipresente, então não pode ser o diabo. Agora, lembre-se de uma coisa: texto fora do contexto só serve para se criar pretexto. Olha, muito cuidado quando se pega um versículo, separa e começa a se criar uma doutrina em cima. Por favor, não faça isso. Tem que ver o contexto. O contexto desse assunto aqui começa no capítulo 1 dessa epístola. Depois você vai ler em casa e você vai ver que todo o assunto da epístola gira em torno da vida exemplar cristã, mas a vida exemplar cristã em todas as áreas da vida. Pedro vem abordando isso aqui. Então Pedro está dizendo que o cristão, depois você vai ler em casa, deve viver o tempo que lhe resta na carne. Pedro diz isso aqui. Não mais de acordo com as paixões dos homens, ele diz, mas segundo a vontade de Deus. Ele está fazendo uma exortação à igreja. Aí ele fala aqui, ó, de dissoluções, ele fala de concupiscência, borracheiras, orgias, bebedices, idolatrias, quer dizer, coisas que são próprias do diabo e que andam em derredor de nós, andam em derredor de mim, em derredor de você, essas coisas aqui. Então esse diabo aqui, que anda em derredor, às vezes é um falso profeta, que procura minar a tua firmeza espiritual. Às vezes é alguém querendo induzir você a mentir, a sonegar impostos, às vezes querendo induzir você a voltar aos vícios, a viver uma vida imoral, às vezes querendo induzir você a ser um mau patrão, a ser um mau empregado, a ser um mau filho, a ser um mau pai, a ser um péssimo esposo, a ser uma péssima esposa. Às vezes isso é o diabo em derredor. Mas, nesse caso específico que Pedro está mencionando aqui, porque essa palavra diabo que ele usa é um adjetivo. Ele está adjetivando. Então, nesse caso aqui, o diabo era o governo romano que naquela época estava perseguindo violentamente os cristãos. Quantos foram mortos na arena? Colocava o sujeito na arena e soltava os leões para comer o sujeito vivo. Quantos foram queimados em fogueiras? Muitos foram mortos assim. Quantos foram mortos a fio de espada? Então ele disse, olha, deixa eu dar um exemplo. É um adjetivo. Vamos imaginar que esse irmão aqui, como é teu nome, irmão? Leandro. Leandro disse assim para mim, pastor, olha, eu tenho um vizinho lá, pense, cabra quer me prejudicar de tudo quanto é maneira. Sujeito vai de noite, corta o fio da minha luz. Eu sei que é ele. Olha, me provoca, tal, sabe? E eu chegasse para ele e dissesse, Leandro, olha, o diabo, teu vizinho, anda em teu redor, doido para fazer você cair numa esparrela, doido para fazer você tomar uma atitude que não deve tomar, para prejudicar você. Você está compreendendo? Eu estou adjetivando o diabo, teu vizinho, olha aqui, ó. O diabo, vírgula, que diabo? Vosso adversário. Qual era o adversário do povo aqui? O Império Romano. Anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Tanto é verdade que no versículo 9, olha o que ele diz. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Está falando de quê?
Sofrimento. Resistam firme na fé. Confie em Deus, creiam, não desanime. E tenham a certeza de que sofrimentos iguais que vocês estão passando agora estão se espalhando pelo mundo afora com os nossos irmãos na fé. Então resistam firme na fé. Firme confiando em Deus. Está aqui, ó. Amém? Não é um diabo que está em redor da pessoa. Ainda ensina assim na igreja. Não. Você está aqui, em teu redor os anjos. Já ouviu esse ensinamento? E depois dos anjos, o diabo, ó. Quer dizer que é o bando de anjo frouxo. Que se der uma bobeira, passa pelos anjos na minha atinge. E as pessoas acreditam nisso, né? Às vezes eu ouço cada coisa. A irmã disse assim: pastor, olha, eu fui ensinado o seguinte. Diziam assim para ela: quando você for orar a Deus e for pedir uma coisa muito importante, for uma bênção muito grande, não ore com palavra, ore em pensamento, para o diabo não ouvir. Aí ela disse que perguntou ao pastor: por quê? Porque se você orar mesmo, Deus, eu preciso que o senhor faça isso, isso, e o diabo ouvir, no dia que Deus jogar a bênção, aí o diabo dá um voo e pega a bênção. Está pegando mais do que o goleiro Rogério Ceni do São Paulo, né? Eita, viu? O bicho voa, o diabo, goleiro, pegador, viu? E as pessoas acreditam nisso, viu? Elas creem nisso, né? Bom, para a gente terminar, Tiago, capítulo 4, versículo 7. Olha só. Ok? Ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aí não dá uma sensação que tem um tal de diabo, que a gente tem que resistir a ele para ele fugir? Não. Aqui é o mesmo caso da epístola de Pedro. Depois você vai ler essa epístola, você vai ver que aqui no versículo 1 desse mesmo capítulo 4, é o contexto. Ele fala de guerras, de contendas. Ele fala aqui de prazeres que militam na carne. Depois Tiago fala de cobiça, fala da amizade do mundo, que é inimizade contra Deus, fala de soberba. Quer dizer, essas coisas aí são próprias de quem? Do diabo. Não foi o diabo que colocou essas coisas no mundo. Então, quando ele diz resistir ao diabo, é resistir às coisas que são próprias do diabo, que ele está falando, que ele vem citando antes, que ele vem contextualmente apresentando. Olha aqui, ó. Pastor, resistir ao diabo como? Passando óleo ungido na cabeça? Fazendo jejum? Levando uma rosa para botar em cima da geladeira? Fazendo uma corrente? Não. O que é que Pedro disse? Resistir-lhe firmes na fé. Então, esta resistência é através da fé, é através do conhecimento. Resistir, meu irmão, é você nunca permitir que essas coisas que são próprias do diabo se instalem na tua vida. Acabou. Quando eu não permito, quando eu resisto, não, pela fé, isso não é de Deus. Não vou permitir isso aqui. Olha, antes da revelação da graça de Deus, eu era um homem, olha, eu tenho até vergonha de dizer, viu? Muito bruto. Bruto. Tudo eu queria resolver na violência. Tudo era na ignorância, no tapa. Era. E dizia que era pastor, hein? E dizia que era pastor. Quando veio a revelação da graça de Deus, que eu comecei a ver a palavra, eu digo, gente, o que mais Jesus fala é de domínio próprio, de mansidão,
E como é que eu sou assim? Eu digo, não. Isso aí é próprio do diabo. Uma pessoa de Deus não pode ser dessa maneira. Eu sou de Deus. Então eu não vou mais ser assim. Não vou mais aceitar ser assim. Acabou a história. Comecei a me vigiar. Acontecia as coisas, opa, você é de Deus. Não é assim. Aí fui me tornando um homem manso. Não é frouxo. Tem gente que acha que cristão é frouxo. Ah, um bando de frouxo, vamos fazer o que a gente quer que tá. Não. Não, senhor. Né? Na hora que foram entrar no templo, quiseram fazer comércio, Jesus pegou o chicote e meteu o chicote. E Jesus era manso. Né? Então você não vai deixar ninguém chegar e bagunçar o negócio, né? Mas, no geral, todos nós somos pessoas mansas. Mansidão, domínio próprio, sabe? Então eu mesmo me conscientizei. Eu digo, eu não posso ser assim. Entendeu? E tantas outras coisas que Deus mudou na minha vida. Mas mudou como? Através da palavra, me mostrando. Olha, está aqui, ó. É assim que você tem que ser, não é dessa maneira que você é. E eu digo, opa, tenho que mudar. Aí eu me tornei um homem muito melhor. Eu me tornei um marido muito melhor do que eu era. Eu me tornei um pai muito melhor. Quantos maridos que estão dentro das igrejas têm Bíblia? Olha, e só fazem envergonhar o nome de Jesus Cristo. Tratam as suas esposas com ignorância. São verdadeiros cavalos batizados. E eu era. Não sei onde foi que me batizaram. Não sei se foi no Rio Tietê. Devia ser, naquela porcaria. Mas eu era, viu? Sujeito. Por isso que não pode nem abrir a boca para falar de Jesus para o vizinho. Não pode, que ele sabe que se for falar, o vizinho vai dizer, sai fora, rapaz. Tu com esse negócio de dizer que é crente, que tem Bíblia. Eu vejo aí como é que tu trata a tua mulher, rapaz. Tua ignorância. Palavrão para lá, palavrão para cá. E dá soco na mesa, e quebra prato. Ou você pensa que não tem muitos que são assim? Quando a palavra diz o quê? Maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Amar a esposa. Não é tratar a esposa com violência, com brutalidade. Não é tratar a esposa como se fosse uma empregada de luxo. Tem marido que acha que esposa é empregada de luxo. Mas tem esposa também que não é fácil, né? Tem esposa, meu irmão, que parece um siri na lata. Enfrenta e bota as garras assim, as patas de siri e vai para cima, meu irmão. Quando a palavra diz, esposa, sede vós também submissa aos vossos próprios maridos, como ao Senhor. Amém? Então é assim, é isso aqui, ó. Entendeu? É exatamente isso aqui que ele está falando. Não permita que as coisas próprias do diabo se instalem na tua vida. Amém? E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia.